No vídeo anterior de Baki, em ordem cronológica, foi dada a largada para um torneio no mundo real, nas ruas, sem regras, armas, estratégias, trapaças a qualquer hora, em qualquer momento. Tudo estava liberado. A arena dos lutadores e prisioneiros seria a cidade de Tóquio. E após a largada ter sido dada, Sikorsky caminhava pelas ruas da cidade Neon e ele pensava: ah, que beleza. Posso ir atrás de qualquer um desses 5 maravilhosos. Ele sorria animado e concluía pensando em Baki, Shibukawa, Doppo, Hanayama e Hetsu. Talvez eu vá atrás de todos esses 5. A cena nessa hora cortava para o centro de polícia metropolitana. Lá, Morio Sonoda olhava em choque, pois Spec, que havia destruído as barras de ferro e saído da cadeia para ir até o Tokyo Domo, simplesmente havia voltado e dormia como se nada tivesse acontecido. Morio Sonoda concluía para seus policiais: ele simplesmente voltou para cá. A verdade dói, mas ele voltou para cá como se não fosse nada após fugir. Precisamos relatar aos nossos superiores as coisas como são. Nos era mostrado Spec roncando e babando. A cena nessa hora retornava para o centro da cidade, onde Doppo dizia enquanto passava pelas pessoas: eu soube à primeira vista. Eu estava caindo de amores por você só de bater o olho. Dorian respondia: desculpe por ter te chamado tão rapidamente. Doppo pontuava: aparentemente você causou muitos problemas no dojo Shinshinkai. Mas enfim, por onde você quer começar? Ah, é verdade, já começou. Nessa hora ambos paravam, pois encontravam Hetsu Kaiô à frente. Esse que encarava com uma cara de poucos amigos. Dorian sorria confiante e Doppo comentava: então você também estava de olho nele. Hetsu pontuava: não há razão para não começarmos aqui e agora. Doppo tirava sua bolsa de viagem e comentava: ai, 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 santo Deus. Só que de repente, galera, ele virava sua bolsa no meio da cara de Dorian. Dentro havia vários itens que davam peso. As pessoas olhavam surpresas, mas Dorian sorria animado, mesmo sendo acertado por partes metálicas. Doppo aproveitava para lançar um chute alto, que explodia na cara do seu oponente. Dorian sentia um impacto, caía de joelhos no chão, e Doppo dizia olhando para trás: me desculpe, meu caro Hetsu, mas ele é meu. A cena nessa hora cortava para Sikorsky, olhando surpreso alguém que chegava à sua frente. Era Igari Kenji, que em horas já havia saído do hospital e estava à sua frente questionando: se lembra de mim? Voltávamos para Doppo, que aguardava Dorian se levantar. Hetsu olhava surpreso, suspirava aceitando que seria Doppo quem lutaria. Mas nessa hora, Dorian pegava a bebida e o isqueiro que estavam no chão, e já com a bebida dentro da boca, ele acendia o isqueiro e assoprava contra Doppo. Uma brasa de fogo se formava na direção do mestre, que simplesmente movia seus braços e apagava todo o fogo vindo na sua direção. As pessoas se assustavam, pois tudo em volta queimava, mas Doppo estava ileso. Dorian olhava surpreso e Hetsu questionava: é o Mawashi? A rotação de defesa? Maravilhoso. Doppo respondia: exatamente. O estilo Mawashi é a base de todo tipo de bloqueio. É a defesa absoluta. Armas de fogo, flechas ou lança-chamas. Não importa. Traga tudo isso até mim. A cena retornava para as redondezas do Tokyo Domo, onde estava Igari, que dizia: você tem um belo soco, sabia? Você usa isso daqui, né? Essa junta do dedo. Você raspa, raspa e raspa. Interessante. Isso corta muito bem. Sikorsky interrompia questionando: e então, quer tentar mais uma vez? Só que ao questionar isso, ele sentia algo vindo atrás. Eram 2 homens que o surpreendiam. Um deles encarava e o outro questionava: foi essa vadia aí que cortou a cara do chefe? Ele é um preso no corredor da morte, né? Ai, 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 não me faça rir, pô.
Só que ao dizer isso, galera, o homem misterioso soltava um pisão surpresa no joelho de Sikorsky. Em seguida, subia com 2 cruzados, um de direita e finalizava com o de esquerda. E na sequência, o outro subordinado de Igari avançava com um direto que acertava perfeitamente o queixo de Sikorsky. O prisioneiro ficava parado e caía no chão de repente. Igari suspirava, se aproximava de Sikorsky e questionava. Ouvi dizer que você procura pela derrota, correto? Se anime, pois parece que você vai consegui-la. Nessa hora, um dos homens de Igari tirava uma goma da boca. Ele a levava até a boca de Sikorsky, colocava uma fita na boca do mesmo e dizia: chefe, vamos levá-lo para o dojo. Não importa se você quer fervê-lo ou queimá-lo, só basta falar o que quer fazer com esse cara e assim faremos. Igari dizia para o levarem, só que nessa hora nos era mostrado Sikorsky sorrindo, galera. A cena cortava para o centro da cidade de Tóquio, onde um fio era visto. Hetsu olhava surpreso e a mão esquerda de Doppo era arrancada. A cena retornava para segundos atrás, onde Dorian fazia um movimento, puxando um fio extremamente fino, quase invisível. Fio esse que, já envolvido no pulso de Doppo, se firmava e ao ser puxado arrancava a mão do mestre. O membro caía e o sangue começava a se espalhar. Hetsu suava frio. Uma mulher que via aquilo gritava desesperada. Já Dorian puxava o fio, o fechava no dispositivo e dizia enquanto guardava o objeto no bolso: eu usei um fio. Desde o início dos tempos, esse tipo de objeto foi procurado. Ele sempre esteve lá, mas evoluiu para algo melhor. Mais forte, mais rápido, mais pesado, mais leve, maior, menor e mais distante. A ciência que buscou este fio tornou-o tão pequeno que não pode ser visto. É tão resistente que não pode ser quebrado. Todo mundo pensa que o pequeno fio resistente foi usado pela primeira vez pela ciência. Na sequência, usado então por mágicos. Mas, no entanto, isso não é verdade. Muito antes disso, nós, os foras da lei, mantivemos esses fios nas sombras e usávamos. O preço é milhares de dólares por metro. Doppo encarava com dor, fazendo uma pressão no seu braço para tentar estancar o sangue. E Dorian continuava. É caro, mas o resultado final é um composto de titânio que surpreende. Essa tecnologia foi usada para segurar astronautas, colocada em coletes à prova de balas. A espessura é de 3 milésimos de 1 milímetro. Com apenas 4 microns, ele exerce uma força de tração de 200 quilos. Mas o fio amarrado no pulso do Mr. Orochi é tão leve quanto uma teia de aranha. Doppo absorvia aquelas palavras e concluía. Ah, então foi isso. Bem que eu pensei que ele me deixou chutá-lo com muita facilidade. Nos era mostrado o que tinha acontecido, Dorian passando o fio no pulso de Doppo na hora que foi golpeado. E no presente, o mestre sangrava e dizia: vá se foder, uma era em que os artistas marciais têm que estudar ciências? O que acha disso, Hetsu? Hetsu olhava sem dizer nada e Dorian se aproximava elogiando. Incrível! Desde que fora acertado, você aplicou pressão e estancou o sangramento do pulso. Mas você ainda quer continuar, grande mestre? Doppo respondia com um sorriso no rosto. Sabe, antes praticar no kit era brutal. Fazia no kit em vários bambus amarrados com cordas. Nesse processo de treinamento, desloquei e quebrei meus dedos várias vezes. Cheguei a achar que seria melhor se eu perdesse todos os dedos. Então, se assim o fizesse, eu seria capaz de golpear com tudo. Quem diria? Meu sonho se tornou realidade. Nessa hora, galera, Doppo golpeava com o coto da mão. O sangue jorrava pelo nariz e boca de Dorian, que caía de cabeça contra o solo. As pessoas diziam assustadas: ele bateu nele com o toco! Ele suou rápido, chamem a polícia! Enquanto isso, Hetsu olhava surpreso. Já Dorian respirava fundo e se erguia enquanto as pessoas comentavam: ei, o careca foi embora? Mas pra onde ele foi? Ele simplesmente desapareceu do nada. Dorian sorria e comentava: isso foi fantástico. A cena cortava para Sikorsky amarrado pelas cordas de um ringue.
E à frente dele estava Igari com seus 2 subordinados, e um deles dizia: "Isso não é nada extraordinário. Amadores comuns que querem ser profissionais sempre ficarão desanimados quando a verdade bater em sua cara." Ele puxava outra goma e continuava: "Certo, terminamos o aquecimento. E agora, o que vem a seguir, chefe?" Igari encarava Sikorsky e seu subordinado continuava dizendo: "É bom que esse machão corajoso seja um condenado à pena de morte. Podemos dar a ele a morte mais brutal de todas. Isso não será problemas para nós." Sikorsky absorvia aquelas palavras e Igari puxava uma pistola. Ele apontava para o mesmo e seu subordinado questionava: "Ei, é sério?" Sikorsky balançava a cabeça em sinal de negação, mas Igari não ligava. Ele disparava no peito uma vez. Em seguida, descarregava o pente no prisioneiro amarrado. O peito de Sikorsky fumaciava e Igari dizia: "Ei, seu engraçadinho, por quanto tempo pretende nos fazer de palhaços?" Sikorsky nessa hora abria suas mãos, se impulsionava para cima e parava em pé, como se nada tivesse acontecido. Olhando para o trio agressor, ele se jogava para trás segurando a corda e se impulsionava saltando para dentro do ringue. Ao olhá-lo bem, Igari comentava: "Provavelmente ele estava usando um colete à prova de balas." Sikorsky nessa hora começava a puxar ar e assoprava. A fita voava na direção daquele que colocou a goma na boca do prisioneiro. O mesmo recebia 3 ataques rápidos, um corte surgia na testa, outro em cima do lábio, que fazia a sua goma voar para fora. E o último era no pescoço. O sangue jorrava, mas sem temer aqueles ataques mortais, o outro subordinado de Igari avançava com um chute alto, mas Sikorsky desviava e golpeava de encontro a perna do oponente. O sangue jorrava e Sikorsky sorria. E com 3 cortes rápidos ele rasgava a perna de seu oponente, a ponto dela quase ser arrancada. Mas na mesma hora, Igari erguia seus braços e dizia: "Eu perdi." O prisioneiro olhava ainda com um sorriso no rosto. Ao lado nos era mostrado os 2 aliados de Igari quase agonizando de dor. E de joelhos Igari comentava: "Eu sou um chefe asiático. Comando muitas coisas por esta cidade, mas me rendo completamente a você." Sikorsky comentava: "É o Dogeza." Igari respondia: "Sim, é o Dogeza. É a derrota final. Você tem a vitória. Sua velocidade, poder e estamina, não há como eu derrotar nenhum desses atributos. Estou ciente de que existem centenas de vermes da sua laia que me matariam depois do que eu fiz, mas peço que me poupe." Só que ao olhar para frente, galera, Igari via Sikorsky deitado e comentava: "Dogeni?" E aqui, galera, um adendo. As traduções em inglês não pegaram esses termos, mas Dogeza, em japonês, é o ato de ajoelhar-se e curvar-se enquanto toca a cabeça no chão. Já o ato de Dogeni, até onde eu descobri, é uma brincadeira antiga, onde viam quem reverenciava mais. O kanji za indica sentar-se, o kanji ne indica dormir. Então Dogeni é praticamente se você se ajoelha em respeito, eu vou ainda mais baixo e me deito. Eu sei que isso aqui é um pouco confuso para nós no nosso idioma, até no inglês, pois se perde bastante na tradução, mas o contexto é basicamente esse. Dito isso, vamos continuar. Sikorsky sorria e dizia: "Você só pensa em si mesmo. Não tem a menor intenção de vingar seus companheiros. Por aqui. É muito fácil fazer essas poses vazias." Sikorsky nessa hora se impulsionava para cima e descia chutando o rosto de Igari, que voava para fora do ringue. O prisioneiro descia e continuava dizendo: "Mesmo que você tenha se rendido, não posso baixar a minha guarda. Não para tipo como você, que fariam de tudo para me pegar desprevenido. Saiba também que não há ninguém que tenha visto meu sangue e ainda respire." Sikorsky pegava a barra montada do chão, afirmava em seus punhos e finalizava: "Vamos arrancar essa sua pele de monstro e ver o que tem debaixo de tudo isso." Igari olhava em choque e Sikorsky continuava enquanto erguia a barra: "De qualquer forma, não se preocupe, manterei todo esse segredo guardado." Sikorsky batia com a barra preenchida de anilhas no ombro de Igari. O mesmo sentia dor, e o prisioneiro repetia o movimento, mas agora acertando-o bem no rosto. Igari voava contra a parede, e o prisioneiro continuava. Agora ele pegava um halter e lançava, mas antes de acertar seu rosto, Igari subia a guarda e bloqueava. Mas ao baixá-la, ele via inúmeros pesos voando em sua direção, e explodindo contra o seu corpo e rosto.
O seu ferimento, feito por Sikorsky anteriormente, se abria, e o prisioneiro se aproximava dizendo: Vamos terminar com isso antes que eu revele minha verdadeira natureza. Sikorsky abria o zíper de sua calça e começava a urinar no seu oponente. Porém, do chão, Igari avançava para golpear, para tentar dar o troco, mas mesmo urinando e teoricamente sendo surpreendido, Sikorsky era rápido em golpear de encontro. O alvo era o pescoço de Igari, o sangue jorrava, Sikorsky terminava de urinar, e seu oponente caía de joelhos. O prisioneiro fechava seu zíper e se virava abrindo a boca de sono enquanto partia. E dessa forma brutal, galera, o vídeo chega ao fim. Mas antes de saírem, só um detalhe. Se vocês pegarem o que está escrito na tradução do Yu Feng, que o Apu provavelmente está utilizando aqui para mostrar a imagem para vocês, dá para notar uma certa diferença do que eu digo. E isso se deve ao fato do que o Yu Feng fez um trabalho há muito tempo atrás, onde as scans que vinham há 10, 15 anos atrás vinham em péssima qualidade e nem tudo era tão preciso. Até mesmo hoje, galera, se a gente pegar scan do Japão, da China, vamos ter muitas dificuldades. Então imagina 15 anos atrás, onde tudo era mato. Muita gente pega no pé dos caras por causa dessas traduções, porém particularmente eu sei que tá errado algumas coisas, mas a gente não pode ficar condenando os caras porque eles fizeram esse trabalho quando ninguém mais queria. Eles têm sim seus erros, têm muitos problemas envolvendo essa scan, quem os conhece sabe muito bem, porém aqui só deixando claro todo esse ponto. Bom, é isso pessoal, se vocês curtiram o vídeo, like para ajudar o canal, se inscrevam se ainda não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Essa semana saiu uma luta muito bacana de Kengan Omega, onde Lihito enfrentou o Sao Peng, e ambos mostraram uma evolução física absurda, então se for do seu interesse, vire membro que tá valendo a pena. Por R$5 menos que um refrigerante, você vira membro e dá essa moral pra gente. Caso queiram bater papo comigo, minhas redes sociais vão estar aqui na tela. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.